Oi, gente, seja muito bem-vinda ao podcast do maior canal de feminilidade para mulheres reais desse Brasil. Se você quer receber esse capítulo aqui que nós vamos começar na íntegra e quer receber também todas as novidades de novos conteúdos, entre para o nosso canal exclusivo no WhatsApp. É o primeiro link da descrição. O meu nome é Juliana Magalhães, eu sou terapeuta especialista em feminilidade. Hoje nós vamos mergulhar em uma história que, embora pareça muito simples, carrega em si a essência da complexidade dos relacionamentos e da importância de entender as diferenças profundas entre homens e mulheres. É a história do autor John Gray, autor do renomado livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, e sua esposa Bonnie, logo após o nascimento da sua filha Lauren. Mais do que uma simples história, essa narrativa é um portal para a compreensão de como podemos construir relacionamentos mais plenos e autênticos, honrando nossa feminilidade e a essência masculina do outro. Imagine a cena: um casal exausto com uma filha recém-nascida que não os deixa dormir. Bonnie, se recuperando de um parto difícil, está com dores intensas e sem analgésicos. John, de volta ao trabalho, está mergulhado em suas próprias preocupações e não tem ideia da gravidade da situação em casa. Ela tentou pedir ajuda ao irmão dele, mas a ajuda não veio. Quando John finalmente chega em casa, a atmosfera é pesada. Ele encontra uma Bonnie não apenas perturbada, mas visivelmente sofrendo. E por não entender a profundidade do que estava acontecendo, ele interpreta o sofrimento dela como uma acusação pessoal. A conversa se desenrola de uma forma dolorosa. Bonnie, com uma dor física e emocional, expressa o que sente. Fiquei o dia todo com dores. Fiquei sem remédio. Estou encalhada na cama e ninguém liga. A resposta de John é defensiva. Por que você não me ligou? Ela tenta explicar a frustração com o irmão dele, a sensação de desamparo. Eu pedi ajuda ao seu irmão, mas ele se esqueceu. Estou esperando por ele o dia todo. O que devo fazer? Mal posso andar. Eu me sinto tão desamparada. É um cenário comum, você não acha? Quantas vezes nós mulheres já nos sentimos assim, precisando de ajuda e não sendo compreendidas? Ou como os homens já se viram nessa posição de querer resolver o problema de forma lógica, sem perceber a dimensão emocional que está por trás. A tensão aumenta, as palavras ásperas surgem e a frustração atinge o ápice para ambos. John, cansado e irritado, está prestes a sair e se afastar daquela tensão. É o instinto de fuga diante do que ele não consegue processar ou resolver de imediato. Mas é nesse ponto que algo extraordinário acontece. No limite, na beira do abismo do desencontro, Bonnie faz algo que muda completamente o rumo da história. Ela não o deixa ir. Ela pede, implora para que ele fique. E as palavras dela são um convite à vulnerabilidade e à conexão profunda. Pare, por favor, não vá. Essa é a hora que eu mais preciso de você. Eu estou com dores, eu não durmo há dias. Por favor, me ouça. Essa frase é um grito por conexão, por amparo, por uma compreensão que vai além das palavras ou das soluções lógicas. Ela confronta John, mas de uma forma que o desarma. Ela aponta que ele era um amigo das horas boas, que amava quando ela era doce e amável, mas que se afastava quando ela estava infeliz ou perturbada. E aqui temos uma virada crucial. Bonnie, com os olhos cheios de lágrima, muda o tom e, em um ato de profunda coragem feminina, expressa a sua necessidade genuína. Agora mesmo eu estou com dores. Eu não tenho nada para dar. É quando eu mais preciso de você. Por favor, venha até aqui e me abrace. Você não precisa dizer nada. Eu só preciso sentir os seus braços em volta de mim. Por favor, não vá. John, para sua surpresa, obedece. Ele se aproxima e a abraça em silêncio. E é nesse abraço, nesse gesto simples de acolhimento, de presença e escuta silenciosa, que ele começa a compreender o verdadeiro significado do amor incondicional. Ele percebe que até então seu amor era condicional. Ele amava quando ela estava bem,
mas se distanciava quando ela estava mal. Essa é uma lição poderosa para ambos os sexos, mas especialmente para as mulheres, que muitas vezes internalizam a ideia de que precisam ser perfeitas ou sempre fortes para serem amadas. Essa história nos mostra algo fundamental sobre a feminilidade e sobre a masculinidade e como elas se entrelaçam. Para a mulher, muitas vezes, o que ela mais precisa em momentos de dor, estresse e vulnerabilidade é a presença, o acolhimento, a escuta ativa e empática, o abraço. Não são soluções lógicas, não são discussões sobre quem está certo ou quem está errado, mas sim a certeza de que o outro está ali, oferecendo um porto seguro emocional. É a necessidade de ser vista, ouvida e amparada em sua fragilidade, sem julgamento. A mulher feminina, em sua essência, entende que a sua força não reside em ser inabalável ou em esconder suas emoções, mas em ser autêntica em sua verdade, permitindo-se sentir e expressar as suas necessidades mais profundas. A vulnerabilidade de Bonnie não a diminuiu, pelo contrário, a fortaleceu ao abrir um caminho de comunicação que a lógica talvez teria fechado. Ela se permitiu ser frágil e, ao fazer isso, tocou o coração de John de uma maneira que nenhuma argumentação conseguiria. John, como homem, não tinha essa percepção instintiva. Ele agiu de forma lógica, tentando resolver o problema ou se afastando do que parecia ser uma acusação. Ele não sabia que um simples toque, um abraço e a escuta sem julgamentos eram tão vitais para Bonnie naquele momento. Para a mente masculina, muitas vezes, a dor pede uma solução, um plano de ação. Para a mente feminina, a dor primeiramente pede acolhimento e validação emocional. Essa experiência revelou a ele uma nova maneira de se relacionar, uma maneira que ele nunca tinha aprendido. E essa é a grande lição para todos nós. Homens e mulheres são diferentes, e essa diferença não é um problema, mas uma oportunidade para crescimento, para aprofundamento e para uma conexão mais rica dentro dos relacionamentos. O ressentimento e a desconfiança surgem quando não entendemos essas distinções, quando esperamos que o outro pense, sinta e reaja da mesma forma que nós. É como se nós estivéssemos tentando falar a mesma língua, mas usando dialetos diferentes. John Gray, a partir desse momento transformador com Bonnie, dedicou anos à pesquisa, buscando entender em termos práticos e específicos como homens e mulheres diferem em tantas áreas da sua vida. E o resultado é essa obra atemporal que tem ajudado milhares de casais a superarem seus desafios e a redescobrirem a paixão. Ele percebeu que as diferenças não são apenas normais, mas também previsíveis, e que ao invés de tentar mudar ao outro ou resistir a essas diferenças, podemos aprender a cooperar com elas. A feminilidade real se manifesta também na capacidade de se comunicar de forma vulnerável, como Bonnie fez. Ela não exigiu, não brigou, ela expressou a sua dor e a sua necessidade de forma autêntica, sem máscaras. E essa autenticidade abriu a porta para a compreensão e a cura que eles precisavam. Quando uma mulher se permite ser vulnerável, ela não está mostrando fraqueza, mas sim uma força imensa, a força de ser quem ela realmente é, com todas as suas nuances, emoções e necessidades. Essa é uma das chaves para um relacionamento plenamente feminino, a capacidade de ser real. E para os homens, o aprendizado é sobre como oferecer esse suporte que a mulher feminina precisa. É sobre entender que muitas vezes não é preciso ter uma solução para tudo, mas sim a presença e o afeto. É sobre ser o porto seguro emocional, o pilar que acolhe, mesmo quando a tempestade interna da mulher está forte. Esse é o caminho para o amor incondicional. Aceitar o outro em sua totalidade, com suas necessidades e formas de ser que podem ser diferentes das nossas. O que essa história nos ensina é que em um relacionamento saudável e feliz, não se trata de eliminar os problemas,
porque eles são inevitáveis, mas sim de aprender a lidar com eles de forma construtiva, transformando-os em oportunidade para aprofundar a intimidade, aumentar o amor e a confiança. Quando você se lembra que o seu parceiro é tão diferente de você quanto uma pessoa de outro planeta, você pode relaxar e cooperar com essas diferenças em vez de tentar resistir ou tentar mudá-las. É uma mudança de perspectiva que transforma a dinâmica do casal. É essencial aprender novas e mais saudáveis maneiras de se relacionar e comunicar. E isso começa com o autoconhecimento. Não é sobre anular quem você é, mas sobre se aprofundar em si mesma, entender suas necessidades femininas e aprender a expressá-las da forma que o outro possa te ouvir, sem que haja barreiras nessa compreensão. E para o outro é sobre aprender a escutar com o coração, a reconhecer a beleza e a profundidade das emoções femininas e a oferecer o tipo de apoio que realmente ressoa com a mulher. A feminilidade não é sobre ser frágil, é sobre ser sensível, uma sensibilidade que se transforma em força e sabedoria. Não é sobre ser dependente, mas sobre valorizar a interdependência, que enriquece os relacionamentos e fortalece os laços. É sobre saber se expressar com clareza, se posicionar com gentileza e, ao mesmo tempo, valorizar a conexão, a harmonia e o amor. E o entendimento mútuo das diferenças entre os sexos é a base para construir relacionamentos mais amorosos, leves e duradouros. É uma jornada contínua de autoconhecimento e de conhecimento do outro que nos leva a um amor mais maduro e incondicional. A minha mentoria Mulher Plenamente Feminina pode fazer você acelerar em níveis imensuráveis os seus resultados. Se você quer ir além do consumo de conteúdos e quer ajuda para implementar a feminilidade na prática na sua vida, a mentoria Mulher Plenamente Feminina é para você. E lembre-se sempre que a repetição é a chave para os novos comportamentos. Então já sabe, ouça quantas vezes você quiser. Quanto mais você ouvir esse podcast, mais evoluída, madura e feminina você será.